bom dia! Estou aqui para o nosso devocional e hoje nós vamos seguir aqui em 1 Samuel 16. Eu vou ler a partir do versículo 14. Diz assim: O espírito de Yahvé tinha se retirado de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Yahvé, o Senhor, o atormentava. Então os oficiais do exército de Saul lhe sugeriram: Eis que um espírito arruinador vindo de Deus te aterroriza. Portanto, que o nosso soberano ordene que estes teus servos busquem um homem que saiba dedilhar a harpa, e quando o mau espírito, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará liricamente, e tu te sentirás melhor. Então Saul ordenou a seus servos: Procurai, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Um dos seus servos pediu para falar e disse: Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é um valente guerreiro, fala bem e é de bela aparência, e Yahvé está com ele. Saul apressou-se em despachar seus mensageiros a Jessé com esta convocação: Manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho. Davi chegou à presença de Saul e se pôs ao seu serviço. Saul sentiu grande afeição por ele, e Davi se tornou seu escudeiro. Saul mandou informar a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Assim, todas as vezes que o espírito mandado por Deus tomava conta de Saul, imediatamente Davi apanhava sua harpa e a dedilhava. Então Saul conseguia se acalmar, sentia grande alívio e bem-estar, porquanto aquele espírito maligno se afastava dele, deixando-o em paz. Então, olha o que acontece aqui. Aqui é o segmento da palavra de ontem, né? Aonde nós vimos ali no versículo 13, que Samuel apanhou o chifre que estava repleto do melhor azeite e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o espírito de Yahvé assenhorou-se de Davi. Então, o que aconteceu? No momento em que Saul ele desobedeceu a Deus, Deus o rejeitou. Ele havia dito para Samuel: para de chorar aí, de se lamentar pelo Saul, porque eu o rejeitei. Então, no momento que o Espírito de Deus, gente, sai, automaticamente espíritos malignos se apossam da vida da pessoa. Por quê? Jesus, ele disse que quando o demônio sai, tá? Ele anda por lugares áridos, procurando outro lugar para ficar. Ou seja, o demônio sai da vida de uma pessoa quando oram por ela, ou quando ela ouve a palavra e ela é liberta, como Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Porque nem todas as pessoas têm manifestação. Algumas só ouvem a palavra e são libertas. Outras precisam de imposição de mãos. Aí, aquele espírito sai daquela pessoa, ele começa a procurar outro lugar para morar. Mas ele não achando, ele volta e traz consigo 7 piores ainda. E o estado daquela pessoa é pior do que o primeiro. Então aqui, quando a Bíblia fala que Deus enviou, ou seja, está querendo dizer isso. Ele se afastou de Deus, ele desobedeceu às ordens do Senhor e ele sacrificou algo que ele não podia fazer. Então Saul fez uma sucessão de erros e Deus, ele disse, Samuel falou para ele: mais convém obedecer do que sacrificar. Ele não foi obediente à ordem que Deus havia dado para ele. E fez pior ainda quando ele foi sacrificar, sendo que ele não podia. E aqui Davi, ele foi ungido pelo melhor azeite.
Naquele momento da unção, o Espírito de Deus estava ali com Davi, se apossou de Davi. E o Espírito de Deus saiu de Saul. Aí demônios, espíritos malignos começaram a atormentar Saul. E ele ficou atormentado, isso mentalmente também. Se a gente seguir lendo, a gente vê mais para frente as atitudes dele, né? Então a inveja que surgiu no coração dele, tantas coisas, sentimentos malignos que se desencadearam no seu coração. Porque quando a presença de Deus sai, o Espírito de Deus sai, gente, a pessoa já não está mais no amor de Deus, na presença de Deus. E aí ele começa a reagir dessa forma. Ele estava tão atormentado que os próprios, e a harpa, o saltério, o alaúde, se a gente ler aqui em Salmos ali, os instrumentos eram usados para adorar a Deus. Aquela harpa de Davi, ela era consagrada ao Senhor. Davi não cantava para ninguém, não ficava fazendo musiquinha para ninguém. Davi usava aquela harpa, era um instrumento de adoração ao Senhor. E no momento que ele dedilhava aquela harpa, Saul ia se acalmando, aquele espírito maligno ia saindo e ele tinha paz. Por quê? Porque a presença de Deus, o Espírito Santo do Senhor, estava com Davi. E onde o Espírito de Deus está, o amor de Deus, ele está. Não era só simplesmente a harpa, mas a presença de Davi em si naquele lugar. As trevas e a luz se chocam. O mal tem que sair. Ele não pode permanecer aonde a luz está. E olha o que nos chama a atenção aqui, é que Davi disse, olha o que eles falaram aqui, ó. Um dos seus servos pediu para falar e disse: tenho visto um filho de Jessé. Um filho de Jessé. Jessé tinha 8 filhos com Davi. Mas esse homem observou só Davi. Olha o que ele disse aqui. Tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, olha as qualidades de Davi. Sabe tocar, é um valente guerreiro, fala bem e de bela aparência. E Yahvé está com ele. Isso é o principal na vida de uma pessoa. A boa aparência, quem nos dá o brilho da nossa face, a paz que nós transmitimos é o Espírito Santo de Deus. Era por isso que Davi era um homem formoso de aparência. Porque as pessoas, quando olhavam para Davi, eles sentiam e viam a presença de Deus. Como Moisés, quando ele desceu do monte, quando ele ficou um tempo lá com o Senhor, enquanto o Senhor escrevia ali as tábuas dos 10 mandamentos, quando ele desceu, o rosto de Moisés resplandecia. Moisés cobriu-se com um véu. Então, quando nós estamos na presença de Deus, obedecendo a palavra, seguindo as instruções do Senhor, e era o que Davi fazia. Davi, ele chamou a atenção daquele homem que viu essas 5 qualidades essenciais nele. Olha o que ele disse, ele sabia tocar. Ele tocava bem aquela harpa, aquele instrumento de adoração ao Senhor. Eu acredito que aquele homem, ele ouviu Davi cantando louvores e tocando aquela harpa para o Senhor. E que mais? Era um valente guerreiro. Fala bem. E é de bela aparência e Yahvé está com ele. Esse é o principal de todos. E nós que conhecemos a palavra de Deus, a palavra diz o quê? Que nós devemos nos apresentar diante do Senhor como obreiros aprovados que não têm do que se envergonhar e que sabem manejar bem a palavra da verdade. Nem sempre nós vamos ter uma Bíblia na nossa mão, mas nós devemos saber falar
bem. A saber falar da palavra. Davi sabia falar, ele era um pastor de ovelhas, mas aquele homem observou que ele sabia falar. Porque enquanto Davi dedilhava aquela harpa, olha os salmos que foram escritos por Davi. Louvor, adoração. Ele sabia colocar as palavras, era uma pessoa que eu acredito que ele não teve estudo. Mas ele foi formado na faculdade de Deus. O Senhor o capacitou em tudo, porque ele, de todos os outros filhos de Jessé, ele era o único que era cheio do Espírito Santo e que o Senhor estava com ele. Ele foi o único que foi tirado lá do meio de um pasto e foi ungido rei, sendo que os 3 primeiros filhos de Jessé que passaram na frente de Samuel, ele disse, acho que é esse. Deus disse, não se engane, porque esse eu rejeitei. Eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o coração. Então Deus, ele viu o tempo todo o coração de Davi. A bondade, a busca, aquela entrega, a dependência do Senhor. E isso é o que falta muitas vezes. Foi isso que faltou para Saul. E quando a pessoa não é cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, ela deixa outros sentimentos entrarem em si. Ciúme, inveja, cobiça e por aí vai. Mentira. Isso tudo vai entrando na vida da pessoa. E esses espíritos aqui que atormentavam Saul, foi porque ele se afastou de Deus. Porque ele não obedeceu ao Senhor. Ele achava que ele era rei, então ele tinha que ir lá sacrificar para o povo, não. Ele passou por cima da autoridade de Deus, das leis que foram impostas pelo Senhor lá no livro de Deuteronômio e de Levíticos, aonde Deus, ele separou ali os levitas, que eram aqueles que carregavam a arca, mas ninguém podia tocar nela. Quem carregava a arca eram os levitas. Os sacerdotes, eles cuidavam do templo, do sacrifício, de acender o incenso. Então, cada um tinha sua função delegada. E aquilo era geracional. Passava de geração para geração. Os filhos de Arão seguiram sendo sacerdotes. Os filhos do outro lá seguiram sendo levitas. Sendo que a arca, gente, ela tinha bases de madeira, que era onde os levitas seguravam e levavam ela. Não era para ser carregada em cima de qualquer coisa, numa carroça, em cima de lombos de animais, não. Foi isso que aconteceu quando aquele povo lá, os amalequitas, se não me engano, pegaram a arca. Enquanto eles não devolveram a arca, apareceu ratos, hemorroidas, tudo. E eles levaram aquela arca de qualquer jeito, sendo que não podia. E mandaram ela de volta numa carroça, sendo puxada lá, né? E assim foi o que eles fizeram. E Deus, gente, mandou depois lá os levitas que foram até o lugar e pegaram a arca. Porque era só eles que podiam fazer isso. Nem o sacerdote podia carregar a arca, eram os levitas. E às vezes as pessoas querem fazer aquilo que não é para elas fazer. Elas têm que fazer aquilo a qual elas foram chamadas. Então, para você ver que aqui ele sabia que Davi cuidava das ovelhas. Ele disse, chama aquele teu filho lá que cuida das ovelhas. Ele foi bem direto. Aquele que cuida das ovelhas. Ele disse, ó, manda-me o teu filho Davi, que cuida das ovelhas. Ele sabia a função exata de Davi. Que Davi tinha essas 5 qualidades. Que Davi era um homem que trabalhava.
Ele cuidava do rebanho do seu pai. E ele mandou chamar. E ele informou a Jessé: Davi ficará a meu serviço pessoal, porque conquistou a minha admiração. Se nós seguirmos mais para frente, você vai ver que ele voltava, cuidava um pouco das ovelhas e voltava lá trabalhar com Saul. Até que ele matou Golias. Depois que ele matou Golias, ele ficou direto lá. Aí o Davi terminou de ser pastor de ovelhas. Então, tudo tem um tempo determinado por Deus para que a gente venha fazer. E tudo isso é para o nosso crescimento. Davi, lá no pasto, teve todo esse processo de amadurecimento. Davi, lá no meio do pasto, tinha essas 5 qualidades aqui que os outros não tinham. Porque lá Davi foi forjado. Lá Davi enfrentou o urso, lá Davi enfrentou o leão. E ele disse: eu ia lá e tirava da goela, tá, né? Na minha tradução da minha Bíblia diz assim, da garganta, né, da boca daquele animal, eu tirava a ovelha, e se ele vinha contra mim, eu o despedaçava, porque Yahvé, o Senhor, que me dava força. Então Davi, lá naquele pasto, gente, Davi foi sendo moldado, transformado. Às vezes as pessoas, elas começam numa empresa e elas já querem chegar lá sendo chefes. Elas não querem começar de baixo. Lá no meio do pasto, Deus moldou e transformou um menino em rei. Lá no Egito, Deus fez com que José trabalhasse 7 anos na casa de Potifar, 7 anos numa cadeia. Para quê? Para trabalhar o processo dele na vida daquele homem, para depois ser governador do Egito. E Deus lá no pasto trabalhou na vida de Davi tudo isso para que Davi fosse o quê? Rei de Israel. Não era mais um Saul, era Davi, um homem segundo o coração de Deus. As pessoas, como eu falei, elas chegam numa empresa, elas já querem ser chefe, mas não é assim. Ela tem que começar devagar. Chega na função dela, vai fazendo um curso, vai se especializando, vai fazendo uma faculdade. Hoje nós temos tantas facilidades, as faculdades EAD, nós estudamos de dentro de casa, eu estudo dentro da minha casa. Então, as pessoas precisam ir se aprimorando, buscando, para ir crescendo. É uma escadinha. Não é assim. Aí, é fácil olhar para aquela pessoa. Ah, mas esse é puxa-saco do chefe. Não, esse aí. Mas ninguém sabe o preço que aquela pessoa pagou para estar ali. Quanta coisa ela renunciou, quanta coisa ela abriu mão, quanto tempo ela estudou, ela se aperfeiçoou para ganhar aquele cargo. Querer ser o outro é fácil. Desejar ter a vida do outro, nossa. Mas olha e conversa com aquela pessoa e pergunta o que ela enfrentou até ela chegar lá onde ela está. Quantos desertos ela passou, quantos vales ela passou, até ela chegar lá na terra prometida. Quantos processos ela foi passando de aprimoramento, de aperfeiçoamento. E nós, como cristãos, nós temos esse desenvolvimento, essa busca pelo Senhor, como Davi. Você quer crescer em todas as áreas da tua vida? Então busque a Deus, obedeça ao Senhor, seja aquele obreiro aprovado, seja cheio do Espírito Santo e saiba manejar a palavra da verdade aqui, ó. Quando você for afrontado, você tem que ser como Jesus. Está escrito, Satanás. E muitas pessoas não sabem. Não tem um versículo sequer na memória. Porque elas perdem tanto tempo aqui, ó. Ah, eu vou pintar aqui, vou marcar aqui que eu já li. Aí na hora da necessidade ela nem sabe em que livro tá, onde ela leu. Anota.
Pega um caderninho, anota aquilo que você leu, aquilo que te chamou a atenção. A minha Bíblia é assim, ó. Eu vou grifando, vou fazendo uns asteriscos onde eu sublinho, onde Deus me chama a atenção, onde o Espírito Santo quer que eu fique ali refletindo. É assim. Isso aqui todo mundo tem que ter, gente. No celular é quando você sai, quando você vai para um lugar que é longe, que é difícil de carregar, às vezes uma Bíblia é muito pesado. Aí sim, aí você abre na Bíblia. Mas leva um caderno e anota os versículos que foram pregados para você chegar em casa e meditar na tua Bíblia. Então, que você faça uma reflexão através desta palavra aqui. Ontem, quando eu estava aqui terminando o devocional, que eu comecei a ler ali o próximo versículo, o Espírito Santo já foi trabalhando no meu coração a palavra para hoje. Daí eu fui lendo assim adiante. Então Deus ele vai nos mostrando, o Senhor vai nos direcionando para aquilo que Ele quer que nós façamos. Jesus, antes dele enfrentar o diabo, gente, primeiro, ele foi batizado nas águas, ele foi cheio do Espírito Santo, ele ouviu a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Depois o Espírito o levou para o deserto e lá ele ficou em consagração por 40 dias e 40 noites, gente. Foram as etapas. Aí depois que ele tinha se consagrado, buscado a Deus, jejuado, naquela comunhão o capeta chegou. Se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ele disse: Satanás, mas está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E ali Jesus foi, rebatendo sempre com a palavra. E o inimigo, até mesmo a palavra, ele vai tentar usar para tentar te confundir. Só que Jesus, ele estava ligado, porque ele estava ligado no Pai. E ele entendeu a investida do diabo ali. E ele só venceu porque ele estava conectado com o Pai, consagrado. Consagração, busca, oração, jejum. Jesus ali, ele nos dá as armas de como vencer as batalhas espirituais, as guerras que se levantam, gente. Então, que você faça uma reflexão dessa palavra. Davi, ele não foi ungido rei por acaso. Era ruivinho, era bonitinho, tinha uma aparência agradável. Não. Sabia tocar? Não, gente. Davi, ele foi ungido rei porque ele era esse jovem aqui, que sabia tocar bem, era guerreiro valente, falava bem, de bela aparência, e Yahvé estava com ele. Deus estava com ele. Então, o que está faltando na tua vida? Faça uma reflexão. Faça uma análise. Às vezes a gente olha para o outro: nossa, o fulano é tão espiritual. Por quê? Porque ele busca, porque ele ora, porque ele se consagra. Por isso. E às vezes é o que está faltando para as pessoas, gente. Hoje é se desligar um pouco da internet, das redes sociais e buscar Deus. É orar. Dizer: Senhor, se eu fiquei 2 horas no celular, eu vou ficar 2 horas meditando a Bíblia em oração aqui também. Eu vou tirar essas 2 horas para o Senhor também. Duvido que faça. Se ficar 10 minutos ali é muito. Aí depois as pessoas querem a bênção, depois as pessoas querem um milagre. Aí o outro recebe, o diabo começa a fazer com que ela comece a ter inveja. Pois é, mas olha o fulano, eu tô na igreja há tanto tempo. Aí é que tá. Às vezes tem pessoas que vão para a igreja só para ocupar o banco. Ficam lá sentadas, a palavra entra aqui e sai aqui. E o que Tiago disse? Sede ouvintes e praticantes da palavra. Não somente ouvintes, negligentes. Nós devemos ser prudentes, ouvir a palavra de Deus e praticar ela. Era o que Davi fazia, os outros 7 não.
Por isso que ele foi ungido rei. E Saul foi tirado da presença de Deus e o Espírito de Deus se retirou dele. Por quê? Porque ele não buscava, não se consagrava e não tinha esse amor que Davi tinha pelas coisas do alto, o temor pelo Senhor, o amor pelo Senhor que Davi tinha. Então que você faça uma reflexão da tua vida através desta palavra. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas, Senhor, que ouvem esta palavra. Que elas sejam cheias do teu Espírito, cheias da tua graça, da tua unção, do teu poder. Que elas se voltem a buscar ao Senhor, enquanto podem achar. Que elas sejam cheias do Espírito Santo, Pai, e não cheias das coisas do mundo. Vazias das coisas de Deus, mas que elas sejam cheias da tua presença, cheias do óleo da unção, que não lhes falte sobre a sua cabeça, que eles venham receber este óleo da unção cada dia, Pai, na tua presença, na tua face, te buscando, te louvando, engrandecendo o teu nome. E que o Senhor venha falar mais e mais a todos estes corações, a estas vidas que ouvem esta palavra, que se alimentam dela diariamente, que o Senhor possa estar fazendo uma obra grandiosa na vida de cada um deles, Pai, em nome de Jesus, e que o Senhor te abençoe. E manda essa mensagem. Manda essa mensagem para aquele que o Espírito Santo te direcionar. Que o Senhor te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.